A ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então, até aí, vamos estudar primeiro esses 6 versículos. Depois a gente dá continuidade. Ele começa esse último capítulo com um alerta. Estava ouvindo o Fernando quando ele falou sobre esse capítulo, a gente vê nas escolas bíblicas, quando ele lê essa parte, realmente é provavelmente muito forte, ele está gritando. Por causa das desgraças. Um alerta. E qual alerta? Está falando de traz uma ação, e aquilo que foi feito antes está essa reação. Se ele falasse, fiquem felizes, vocês fizeram tudo certo, agora é hora de comemorar, hora da festa, ia ser uma coisa. Mas ele começa dizendo, chorem e lamentem. Ou seja, a coisa vai ficar séria agora, né? A situação não tem mais para onde fugir, você só tem que chorar, lamentar, que vai ficar difícil. E ele está dizendo isso para os ricos. Está dizendo para todos os de algo que aconteceu. E o texto, a gente já leu, está falando por que é que eles têm que chorar e lamentar. A gente vai chegar até lá. Mas só para a gente entender, essa primeira parte é um aviso, é um alerta. E ele começa a dizer a respeito dessas consequências. As suas riquezas apodreceram. Primeira consequência. As suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados. E essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nesses tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Então, olha só a consequência. A primeira, ele está falando com gente pobre? Não, ele está falando com ricos. Primeira consequência, o seu ouro e a sua prata, as suas riquezas apodreceram. Está falando de gente que gastou a vida inteira juntando riquezas e essa riqueza apodreceu. Quem aqui pode me ajudar? Usando um outro texto que Jesus fala que isso ia acontecer. Quem lembra? Ninguém lembra. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Abre lá comigo, deixa o dedo aberto em Tiago 5. Mateus 6, a partir do versículo 19. Diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, os ladrões nem roubam. Aí está Jesus em Mateus capítulo 6, do 19. Jesus ele dá, não ajuntem tesouros, que esses tesouros que eles não vão existir mais. Antes pensem naquilo que é eterno. Porque aquilo que é celestial, aquilo que é eterno, a traça não vai corroer, o tempo não vai fazer enferrujar. Jesus ele dá esse aviso, ele ainda diz, porque onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, o nosso coração, ele está inclinado a juntar ou a andar naquilo que é importante para nós.
E Jesus ele dá um alerta: não tenha o seu coração, a sua vida naquilo que pode acabar amanhã. Aí a gente começa a falar e começa a pensar e fala: nossa, Gabriel, mas isso está tão longe da nossa realidade. Trabalhando, pensando em um sucesso que vai acabar em 2 dias. A gente acaba fazendo tanta coisa, pensando numa riqueza que não vale de nada. A gente faz tanto e não para e não tem mais tempo para viver uma vida que não tem valor. E Jesus ele dá esse aviso: não façam isso. Pensem naquilo que é eterno, coloquem a sua vida naquilo que é eterno. E ele chega agora: ricos, chorem e lamentem. Vocês passaram a vida inteira de vocês atrás dessas riquezas. E agora, as suas riquezas apodreceram. O que vocês vão fazer? A vida inteira trabalhando por causa disso, e agora não tem mais. E agora vai começar de novo. Você só tem que chorar e lamentar. E as suas roupas foram comidas pelo seu prata, estão enferrujados. E será testemunha contra vocês. Nesses tempos do fim, tesouros. E aquele ele está dando esse alerta. Quem é que está trazendo essa reação, essa causa? Versículo 4. O salário dos trabalhadores colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, e está clamando. E o clamor do que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, qual é a primeira coisa que ele fala que eles fizeram de errado? Eu vou ler mais uma vez, dessa vez você presta atenção que você vai responder. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, e que foi retido com fraude, está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Qual é a primeira? O que ele está apontando aqui? Foi injusto com funcionários, teve fraude. Eles foram colher, certo? E ele reteu o salário com fraude. Então aqui, foi injusto, uma injustiça, uma fraude. E aí ele vai falar uma outra coisa, versículo 5. Vocês têm tido uma vida de dado em dia de matança. Vocês têm condenado sem que ele ofereça resistência. Quem mais que ele está falando aqui? A gente tem o poder, então vamos aproveitar. A gente tem o dinheiro, a gente controla. Isso não acontece mais nos dias de hoje, né? Uma coisa de 2000 anos atrás, né? Como que a Bíblia ela é atual, é justamente isso ainda. Quem tem o poder controla o povo e acaba usando de abusos. E a gente tem que se atentar a isso. Tiago ele está dando um aviso contra essa, assim como também Jesus tinha alertado. Ele fala: olha, o clamor. Vocês não têm que ficar com medo, porque a riqueza de vocês vai acabar. Chegou o Senhor dos Exércitos. Daqui a pouco. Vocês têm tido uma vida de luxo, engordado em dia de matança. No tempo o pessoal está morrendo, vocês estão engordando, vocês estão vivendo muito bem, vocês não estão preocupados com as outras pessoas. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, realmente é a busca, não por tesouros terrenos, não por construir uma vida sem valor. Uma vida que no final fala: e agora? Eu assisti um filme esses dias que fala sobre isso, sobre o desejo. Você ter aquilo que você deseja. E quando você vive assim, você nunca vai querer parar. Você sempre quer mais. Você sempre quer mais, e quer mais, e quer mais. Você nunca vai querer parar. E onde que isso vai acabar? Em nenhum lugar. Você vai chegar no final, e agora o que eu tenho? De paciência, os profetas, que falaram em nome do Senhor. E se consideramos felizes os que foram perseguidos. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. E sabem como fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio
e compaixão. Olha só que interessante essa relação à paciência que Tiago vai trazer. Irmãos, sejam pacientes até a vinda do paciência. E eu tenho certeza que isso é algo que todo mundo tem de perseverar, né? Só o Gabriel, só eu, que quero as coisas na hora. Se não for na minha hora, né, mãe? Se for na minha hora, eu fico totalmente tranquilo. Espero quanto tempo for, com um sorriso no rosto, né? Né, Claudineia? Se não, Claudineia fala, 3 horas da manhã, Gabriel levanta e vai fazer aquilo. Não. Quer morrer? Já tem aquele papo. A gente não tem essa vida de paciência. E ele vai dar um exemplo de como ter a paciência que ele está falando. Eis que o lavrador tem paciência, o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Eu lembro que a gente estava estudando no Bible Study, no grupo de estudo em inglês. Eu agora que eu não tenho grande experiência, não tenho uma boa experiência. Tudo aquilo que eu tentei plantar ou morrer, essa é a minha experiência. Esqueceu que existe, mas nasceu mesmo assim. Mas aquele vai. Porque você tem que plantar. Não adianta só plantar e deixar lá? Você tem que fazer o quê? Maricene falou? Irrigar. Dar lá o adubo, isso, ó. Nem sabia que tinha que usar adubo. Tô brincando, sabia assim. Tem que dar o... E quando faz sol, tem que mais de uma... Tem que evitar. É o fruto... E vocês sabem qual que é mais ou menos o tempo? Coisa para florescer ou não? Fala um só para a gente ter uma ideia. A orquídea demora 1 ano. Dura 2 meses. Você espera durante... Para ela durar 2 meses. Tem mais um exemplo? Alface, quanto tempo? 15 a 20 dias você tem que ir lá, tá cuidando, até ela poder florescer. Como que é? Pegar as mudinhas e plantar no lugar. Não é fácil. Não é... É de ter paciência, de você não desistir no meio do caminho, de você não esquecer o que você está esperando, não é? A ideia também de você ter a perseverança, de você continuar, mesmo no dia que você não quer regar, no mesmo dia que o adubo, você tem que ir lá, porque senão não vai ter a colheita. E essa é uma lição, é um princípio, é aqui ele está falando a respeito da vinda do Senhor, mas esse é um princípio que ele serve para tudo na vida. Para todas as nossas áreas, a gente precisa ter uma perseverança, a gente precisa ter uma constância. Um exemplo, quando a gente quer aprender, a Tatá pode ajudar a gente nessa, quando a gente quer aprender um instrumento novo, o que a gente tem que fazer, Tatá? Quanto? Muito. 1 vez por mês, tá bom? Por que não? Você não aprende, você esquece que você tá estudando, tem que ser lá todo dia, fazendo umas coisas bem chatas, até ficar legal. Ou quando a gente vai aprender um idioma novo. Se a gente vai estudar esse idioma só no dia da aula, a gente não vai lembrar de nada. A gente vai só chutar. A gente tem que ir lá, tem que ler coisa que ninguém tem pedido a gente de falar para a gente ter ouvido. Tem que ir lá estudar para tudo. A gente tem essa mania de deixar as coisas para a última hora. A única pessoa que não deixa as coisas para a última hora é minha mãe, que ela faz os trabalhos da faculdade dela todos os meses antes. No dia que a professora passa, chega lá no final, todo mundo se fala, já fiz no primeiro dia.
que essa. Ainda deixo para o final. Mas se a gente tivesse esse hábito de perseverar, de ter uma constância, assim como o Criador tem com a terra, as coisas seriam muito mais simples. Se a gente tivesse uma vida realmente de rotina, a gente já vai entrar na parte que o Tiago está falando, mas só para a gente não esperar o que tiver que fazer, e sempre parece que a gente está numa correria que nunca acaba. Mas se a gente tivesse uma rotina, hoje eu vou fazer isso, ter uma tabela de metas para fazer no dia, as coisas serão mais simples. A gente estudasse um pouco de cada coisa no dia, a gente não precisa se matar. Aí eu estou falando para quem está na internet, que eu sei que aqui todo mundo já passou nas provas. A gente não precisa se matar tanto um dia antes da prova. Se a gente estudasse todos os dias, se a gente fizesse isso. E aqui ele estava falando sobre algo ainda mais do que um princípio então para a nossa vida. O Miguel está aqui, ele prestou atenção. Mas se a gente tivesse esse princípio, mas também com as coisas, porque ele está falando até a vinda do Senhor. 2000 anos atrás, eles estavam preparados para Jesus voltar. Hoje, muito mais perto do que 2000 anos atrás. A gente passou esses últimos tempos nos cultos de oração, vendo sobre Apocalipse. Tenho certeza que você entendeu um pouco mais, que a gente está muito perto do fim. E a gente tem que ter essa paciência, perseverança até o dia do Senhor. Essa perseverança de todo dia continuar, mesmo quando não é todo mundo que está continuando junto com a gente. Mesmo quando as pessoas começam a falar, mas e 5 horas todo domingo, e embora só às 9, a gente já começa a pensar, não. Ou a gente já começa a reclamar, a gente já começa a parar. E quando a gente começar a ter esse pensamento, qual que é o exemplo que Tiago dá? É do lavrador. Então lembra, se você não regar, vai morrer. Se você não regar, o dia do fruto, o dia da colheita. Então todo esse trabalho ele vale. Por quê? Porque um dia vai ter a colheita. Então esperem, tenham paciência até a vinda do Senhor. Mesmo que seja difícil continuar todo dia, a gente precisa. E a gente vai aprendendo a viver nisso. Quanto mais a gente faz algo, e os estudos dizem 40 dias, quando a gente faz 40 dias uma coisa, vira um hábito, certo nisso? Tem alguns que falam 21. 40 dias ou 21? Para virar um hábito. 21 a 90, tem essa média. Então, de 21 até 90 dias, para algo virar um hábito na nossa vida. Então, é uma diferença, cada pessoa é de uma maneira. Então, a gente precisa continuar. Então, no começo é difícil a gente criar um hábito. No começo é difícil a gente fazer uma coisa todos os dias, porque a gente não está acostumado a isso. Mas se a gente persiste, se a gente persevera, tem uma hora que faz parte da gente. Tem uma hora que a gente acostuma. Depois de 20 anos, eu ganhei um hábito de dormir cedo. Nunca imaginei que ia viver isso. 10 horas da noite está com sono. Misericórdia. Mas de tanto fazer algumas coisas, a gente vai tendo. Tem gente que acorda cedo. Tem gente que lê bastante todos os dias. Porque aquelas pessoas que correm todos os dias, quando não corre, tá sentindo falta. Não faz um exercício, começa a sentir falta. E essa tem que ser a nossa vida com Deus. Quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não faz um devocional, fala, eu preciso fazer isso. Mas a gente está tão acostumado a não fazer nada, que quando a gente passa 1 semana, 2 semanas, a gente nem sente falta. A gente fala, não, ano que vem, né? Está tão perto do fim. Desse ano a gente começa a fazer algo legal. Quando era para ser algo, aguardar com a vinda do Senhor, versículo 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próximo. O nosso coração, às vezes, ele enfraquece, a nossa esperança, a nossa força diária, mas a gente precisa se fortalecer. Como eu disse, a vinda do Senhor está próximo. Aí o versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados.
Aí a gente está falando de uma coisa que não existe, né? Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Vive uma vida que a gente tem muita misericórdia com a gente mesmo. Estava vendo um pastor falar algo parecido com isso ontem. Ele está falando, a gente muitas vezes é parecido com Davi quando era para ser parecido com Jesus. Aí como assim parecido com Davi? Davi, ele tem um relacionamento com Batseba. Lembra disso? E o profeta Natan vai e ele começa a contar uma história, vocês lembram? Começa a contar uma história, havia um homem que tinha muitas ovelhas e um tinha uma só, e ele foi lá e tomou. E aí, Davi, você que é o rei, o profeta Natan, o que você acha que a gente tem que fazer? Tem que matar esse homem, onde já se viu fazer isso? Mas esse homem é você. Aí não, ele tem que ter misericórdia. Aí ele começa a mudar o discurso. Quando se trata da gente, aquilo que a gente faz de errado, todo mundo tem que ter misericórdia da gente, porque errar é humano, que as pessoas não deveriam ser tão duras assim, que todo mundo erra, e a gente quer que todo mundo seja bonzinho com a gente. Mas quando alguém erra com a gente, quando alguém faz uma coisa, a gente fala, nunca que eu faria isso. Você não sabe o que aquela pessoa fez, e a gente começa a se queixar e começa a reclamar. A gente deveria ser mais como Jesus, que tem o coração. A gente deveria. Uma vez eu vi o John Bevere falando sobre isso. Toda vez que você fala, mas aquela pessoa fez comigo, você se esquece que você fez com Jesus. Toda vez que você fala, mas você não sabe o que ela falou, o que ela fez, e é por causa disso que eu não perdoo, e é por causa disso que eu reclamo, que eu tenho, a palavra da moda agora, ranço dessa pessoa. Você se esquece daquilo que você fez com Jesus. Que foram os seus pecados, que foram as suas palavras, as suas ações erradas que o mataram naquela cruz. Que foi por causa da sua vida que ele morreu. Então não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Quando nós nos queixamos, quando nós não perdoamos, então também o Senhor não nos perdoa, e o julgamento e a condenação vêm sobre nós. E ele continua e toma cuidado com essa palavra, porque eis que o juiz está às portas. Fala, tomam cuidado para que vocês não sejam julgados, o juiz já está vindo. Vocês têm que continuar em perseverança, tem que ter paciência. Tem que perseverar, tem que fortalecer o coração. E nessa caminhada, quando a gente começa a caminhar muito junto, às vezes a gente começa a ficar muito estreito, a gente começa a ficar irritado, muito perto, né? Na quarentena ninguém viveu isso. Muito tempo junto, começa a ficar um pouco. O juiz já está voltando, aguenta. Mais um pouco, caminha mais uma milha. E aí ele vai começar a dar um exemplo de pessoas que viveram assim. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Esse consideramos felizes os que foram perseverantes. E aqui vocês vão me ajudar. Quem lembra, vamos falar 3 exemplos. 3 profetas que falaram em nome do Senhor e que foram perseverantes. Vamos lá, primeiro. Jeremias, 2 falaram. E qual é o exemplo que a gente pode dar da vida de Jeremias? Ele falou e ninguém escutou ele. Você imagina como que deveria ser difícil, que ele falava, e ele continuou falando, mas ninguém escutava ele. Profeta chorão, né? Ainda as coisas vieram depois dele ainda. Tudo aquilo que ele profetizou. Mas ele teve perseverança. Às vezes a gente fala uma coisa, pra gente a gente já para. Isso não serve para mim. Não. Olha os exemplos que a gente tem. Mais um exemplo, segundo. Elias. Qual é o exemplo de Elias?
Durante 3 anos. Durante 3 anos. Elias profetizou, se escondeu de todo mundo, que vai ver mais pra frente, e realmente teve perseverança. E mais um, para gente terminar essa parte. Escola bíblica, você precisa sempre estar perto. Pode falar. Oi? Abacuque, qual é o exemplo de Abacuque que a gente pode dar? Eu vou falar mais uma vez no microfone, então vou usar as suas palavras, se quiser falar no microfone para sair ali. O exemplo do profeta Abacuque. Ele orou pedindo para que Deus o preservasse de um ataque dos babilônicos. E depois falou, o justo viverá pela fé. Teu ataque, aguarde com paciência. Olha, quando a gente começa a pensar sobre esses profetas, a gente começa a falar, nossa vida não é tão dura que nem foi a deles. O exemplo de Jeremias, todo o povo ia contra ele, ninguém queria escutar ele. Elias ficou alimentado por corvos naquele rio escondido. Ele vai contra mais de 700 profetas contra ele. Essa história de Abacuque também vai ter o ataque, a gente vai ter que ter paciência, a gente vai sofrer isso, o justo viverá pela fé. A gente começa a pensar sobre a nossa vida, e tudo aquilo que a gente quer desistir por nada, né? Não, mas uma pessoa não olhou para mim, perguntou se a pessoa tem miopia, né? Às vezes não chegou. Não, mas a pessoa falou isso, às vezes nem sabe, e a gente está procurando motivo para sair. A gente tem motivo para desistir, mas nunca motivo para continuar. Mas essa tarde a gente aprendeu motivos para continuar, porque a vinda do Senhor, ela está próxima. Nós temos que se aguardar, não somos como aqueles que retrocedem e olhem para trás, mas que eles continuam avançando para o alvo. Amém? E a partir de hoje nós possamos fazer um compromisso de andarmos. E aí ele vai continuar. Vocês ouviram a respeito, olha esse homem, e agora você está na sua vida, todos os motivos que você tinha para desistir, você já perdeu quando a gente falou em Jeremias. Você já perdeu quando a gente falou na parte da terra. Mas ele vai dar um exemplo máximo de paciência. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Jó, um homem rico, perdeu toda a sua propriedade, perdeu todas as suas riquezas, perdeu a sua família, perdeu tudo que tinha, perdeu seus amigos. Foi fácil para Jó, Ricardo? Por quê? Perdeu tudo. E perder tudo não é fácil. De jeito nenhum. Mas Jó, ele teve paciência. Ele esperou. Ele esperou. Mesmo todo mundo falando contra ele. Mesmo tantas palavras. Mesmo as circunstâncias indo contra Jó. É tão interessante essa ideia de perseverar, que quando a gente fala sobre perseverar, não fala nada, ou não diz respeito a nada a ver com circunstância. Que a gente faz um compromisso de perseverar de todos os dias, a gente não está falando, eu vou perseverar, eu vou ir todos os dias que fizer sol. Eu vou perseverar e continuar todos os dias que eu estiver bem. Não, eu vou perseverar e fazer um compromisso todos os dias que eu estiver muito animado, que eu acordar já querendo orar. Não. É naqueles dias que chove, ou naqueles dias que vem a tristeza, ou naqueles dias que a gente não está tão alegre. A gente fala, e aqui tem um texto que a gente pode abrir lá, Gálatas capítulo 5. A respeito de perseverar, e olha só como isso é interessante, aí a gente já volta aqui para o final desse texto, que ele vai falar por quê, tá? Aí vamos lá, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne.
Vamos parar aqui, a gente já vai continuar no texto. Se ele fala vivam no Espírito, é porque existe uma vida que não é no Espírito. Certo? Vivam no Espírito, então existe um outro estilo de vida. Jesus também vai falar sobre 2 caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo, muitos vão por ele, destruição. E o caminho estreito, poucos são que vão por ele, mas levam a vida. Existem, e a gente tem que entender, se a gente quer viver realmente nessa perseverança, Jesus mesmo disse, não é um caminho que muitos vão por ela. Então a gente não pode viver só porque tem muita gente fazendo. A gente tem que viver porque nós temos um compromisso com Deus. Não pode viver, não, mas não tem muita gente que vai na EBD. Mas você tem que viver conforme os poucos que vão perseverar e avançar no conhecimento do Senhor, no crescimento da intimidade com Ele. Então vivam no Espírito. Quando a gente vive no Espírito, quando a gente persevera, quando a gente vive todos com paciência, jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem. Mas são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então ele vai falar, existe uma luta, existe uma batalha entre o Espírito e a carne. E as duas coisas nunca vão falar a mesma coisa. As duas coisas, nem o Espírito nem a carne, vão concordar naquilo que você quer fazer. Se a gente vive no Espírito, a gente não satisfaz o desejo da carne. Mas isso é tão interessante que a gente começa a falar, que a gente tem alguns pensamentos, e ele começa a quebrar esses pensamentos. Por exemplo, o pensamento, não, mas eu vou... vontade, sabe aquela vontade de ler? Quando eu tiver com bastante tempo... Aqui está falando que você nunca vai estar com essa vontade de ler com bastante tempo. Que a carne nunca vai querer isso. Nunca vai querer a vontade do Espírito. Sentir no meu coração o que é para mim fazer jejum. Não faz isso. Você não tem que fazer jejum que você está sentindo. Mas em obediência à palavra a gente quer mortificar a sua carne. Não, mas eu vou ir no culto, eu vou ir na vigília, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo quando eu tiver com vontade. Mas essa hora ela não vai chegar, porque a carne ela sempre vai ser contrária ao Espírito. E isso é algo que você ouviu agora. E espero que a sua vida realmente, depois dessa aula, você tenha um compromisso. Não, eu vou realmente fazer mesmo sem vontade. Eu vou continuar mesmo quando eu não sentir nada. Porque a gente ouve isso todos os dias, e você com certeza já ouviu isso. E a sua resposta talvez foi errada. Alguém que você convidou, você chamou para fazer algo, e a pessoa falou, quando tiver com vontade, eu te aviso. Aí você falou, beleza. Quando essa pessoa vai estar com vontade? Só realmente se o Espírito tocar no coração dela. Não vai estar com vontade. Mas tem que realmente orar para o Senhor tocar o coração, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele que nos trouxe a vida. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Mas a gente tem que entender que nunca a nossa carne vai andar em concordância com o nosso espírito. Então a gente não pode viver ou fazer as coisas porque a gente está com vontade. Nem porque a gente está sentindo. A gente tem que continuar porque a vinda do Senhor está próxima. A gente tem que perseverar nessa fé. E aí ele vai falar sobre as obras da carne, o que é essas coisas, contra o que a gente está lutando, contra o que a gente está perseverando. E ele vai falar, versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. A gente tem que ter uma perseverança de todos os dias lutar contra a vontade da carne. Eu vou ler mais uma vez sobre as obras da carne. E a primeira vez que você leu, você estava um pouco distraído, mas a gente vai fazer uma segunda leitura. Eu gostaria que você realmente olhasse e colocasse seu coração diante de Deus. Se existe alguma coisa que você está vivendo ainda na vontade da carne, tá? Pedisse para que o Senhor realmente mudasse essa tarde, nessa aula. Diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são
imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas graças a Deus que esse texto não termina aí, esse não é o ponto final. Ele fala, ele começa, vivam no Espírito e jamais satisfarão o desejo da carne. E ele vai falar, se você viver no Espírito, aquilo que o Espírito produz em nós, ou o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha, como aqui Gálatas, quem está escrevendo é Paulo, mas como ele está ligado com Tiago, vocês têm que perseverar, e não fique orgulhoso, não tenha essa questão de rixa com as outras pessoas. E Tiago vai falar, não se queixem uns dos outros. Isso é algo que completamente naquela época era muito forte, era muito perigoso, e ainda é. Ainda a gente vive numa ideia de polaridade, entre eu ando só com quem pensa a mesma coisa que eu, quem não pensa a mesma coisa que eu quero é brigar. Mas quando nós entendemos a respeito do corpo de Cristo, a gente não pode só andar com quem pensa igual a gente tem que andar em unidade, como uma só voz diante de Deus, no mesmo propósito. Tem que entender isso, andar junto. E é interessante porque quando nós vivemos a vida no Espírito, quando nós perseveramos, como o Tiago está falando, como o Paulo também está falando, ele vai produzindo dia a dia em nós o seu fruto. Então isso é uma caminhada, não é um dia só. A gente gostaria que as coisas fossem mais rápidas. Hoje em dia, com o fast food, com a comida rápida, tudo ficou mais fácil. A gente não precisa esperar mais 5 horas para ficar pronto uma comida. Fica pronto 5 minutos. Já está pronto, na verdade, é só pegar. A gente não precisa nem mais assistir comercial na TV. A gente aperta lá, pular a abertura. Nem a abertura mais a gente assiste. É só o que está ali e acabou. De vez em quando uma propaganda, que aí você está assistindo sem ter pago o YouTube, mas a gente é tão pouco. E a nossa atenção é pouca. Por causa disso, a gente quer que tudo venha rápido. A gente não quer aprender a fazer uma coisa nova, a gente já quer fazer. Está muito tempo. Não, a gente quer 7 dias. Acabou. Isso as pessoas que são crescendo muito nesse tempo. Mas ele fala, mas quando nós vivemos a nossa vida nessa continuidade, nessa constância, nessa perseverança, o Espírito produz em nós o seu fruto. E o que é isso? Quando nós continuamos, algumas coisas começam a nascer em nós. É o fruto, no singular, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mais uma vez, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o que a gente está precisando. Senão a gente vai todo mundo matar todo mundo. Senão o mundo está perdido. A gente precisa dessa vida no Espírito, nessa vida de perseverança. E volta lá em Tiago capítulo 5 para a gente acabar essa parte. Chegou bem no final dela. Ele fala de Jó, lembra? Ele perseverou até o fim, foi aí que a gente parou. E por que ele fez isso? Entender todo o contexto de onde ele está a chegar, para essa última frase, ela ter realmente um impacto, para ela realmente fazer sentido. A gente começou, então, desde o começo, falando a respeito dos ricos, qual é o alerta sobre eles, para que eles chorem, que eles lamentem, o que estava acontecendo ali, a gente fez toda essa explicação, e aí ele começa a falar a respeito
A gente tem que ser que nem um lavrador, que tem que continuar, tem que perseverar todos os dias. Também sejamos pacientes e possamos fortalecer o nosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E aí ele dá o exemplo dos profetas, que eles falaram em meio ao sofrimento, mas com paciência em nome do Senhor. E aí ele dá o exemplo de Jó, foi o exemplo máximo de paciência. E ele perdeu tudo, mas porque ele teve paciência, não abandonou o barco, não amaldiçoou Deus, não foi embora, ele perseverou, mesmo a maior dor que pode ter existido. Deus fez com que tudo fizesse bem. Ele está falando sobre paciência. E o real motivo de nós esperarmos, de termos esperança, a última frase é: porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tenha paciência, tenha perseverança. Às vezes a gente não entende algumas coisas que a gente está vivendo, mas Deus está nos livrando, Deus está nos guardando. Deus, Ele realmente tem os planos, tem os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Muitas vezes na nossa vida, quer que Deus corra junto com a gente. A gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer. E quando Ele não faz, a gente fica bravo mal com Ele. Quando Deus, Ele realmente tem a visão do todo. Ele tem o melhor. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Isso está falando que até os momentos de sofrimento cooperam para o nosso bem. Cooperam para o nosso bem. Paulo vai falar em Filipenses capítulo 4, olha, eu sei o que é viver na abundância e também quando faltam as coisas na escassez. Eu sei o que é viver em todos os momentos. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos ensina a viver em todos os momentos para que nós possamos aprender que Ele é bom, que Ele é cheio de misericórdia e de compaixão. Ele nos ensina a viver em meio ao vale, Ele nos leva ao deserto. Deuteronômio capítulo 8 vai falar isso, para a gente aprender que nem só de pão viverá o homem, mas Ele não deixa que a nossa sandália se desgaste, ou a nossa veste se perca. Ele nos guarda no deserto, Ele nos guarda no vale, mas Ele também nos leva à bonança. A tempestade é uma certeza, mas o tempo de paz também é uma certeza. Porque o Senhor é bom, e Ele tem guardado esse tempo para aqueles que nele esperam. E esse tempo não pode ser uma vida que a gente vai esperar agora. Não, mas é a vida que o Senhor nos prometeu, que é a vida eterna, é a vida em abundância, porque a vinda do Senhor está próxima. Amém? Quem tem algo que pode acrescentar nesse momento? Tem alguma experiência que gostaria de compartilhar a respeito de paciência e perseverança? Pode falar? Amém. Amém. Glória a Deus. Não pode desistir. Amém. Glória a Deus, é exatamente isso que a Maricene falou. Mas alguém gostaria de contar? O Senhor nos guardou até aqui, né? Esse ano, Maricene, esse ano que a gente passou, Deus nos guardou. A gente pode pensar em 1 milhão de motivos para reclamar, mas a gente tem muito mais a agradecer. Esse ano está vivo até aqui, mesmo em meio a tantas coisas, mesmo em meio EAD, né, Samuca? Mesmo em meio EAD, de assistir videoaula, mesmo em meio a ficar em casa, muitas vezes ficar com medo, não saber o que fazer, e agora o que vai acontecer amanhã, eu não sei, e agora, se eu sair, acontecer alguma coisa, na ansiedade, mas o Senhor nos chama a ter paciência.
Olha que palavra. O Senhor nos chama a esperar nele. A esperar nele todos os dias. A chuva é uma realidade para todos. O sol também. O tempo de bonança também. Então nós vamos esperar com paciência e fortalecer o nosso coração. Amém? Eu vou parar por aqui. A gente já está no nosso horário. E a gente vai terminar o capítulo 5 na hora do culto. Vamos orar para que o Senhor realmente produza isso. Você pode ficar de pé, terminar esse momento de aula. Pai, nós gostaríamos de te agradecer nesse momento, nessa tarde. Te agradecer pelo teu cuidado para conosco. Exaltar o teu santo nome, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. O teu amor por nós, ó Pai. O teu amor por nós, que nos alcançou, que nos livrou do império das trevas, ó Pai. O teu amor por nós, que nos trouxe vida quando nós estávamos mortos. O teu amor que se entregou e morreu por nós e levou sobre si as nossas culpas. Muito obrigado pelo teu amor, ó Pai. E nós queremos dar uma resposta a esse amor. Nós queremos continuar. Nós queremos ser perseverantes, constantes e pacientes, ó Pai. Fortalece nessa hora o nosso coração, a nossa esperança em Ti, que nós possamos continuar contigo até o fim. Nos guarda e nos livra de todo o mal, ó Pai. Nós te pedimos também pelo culto que vai ter daqui a pouco, que o Senhor também venha com sua presença, assim como já é real nesse momento de aula, que o Senhor realmente mude as nossas histórias, que o Senhor nos leve a sermos mais parecidos contigo. Traz a revelação de quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém.